Hoje a gente vai filosofar, feito disse nossa amiga Cida ontem, não? É a filosofia da revelação espírita. Então vamos adentrar aí os fundamentos e as características da revelação espírita. Vamos nós. Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, tem essa questão aí. Os espíritos, esse texto, né? Do Espírito de verdade. Os espíritos do Senhor, que são as vozes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então você veja o caráter revelador e de um planejamento mais amplo, né? Quando o Espírito de verdade revela que os Espíritos do Senhor, ou seja, essa falange de verdade, que são as vozes do céu, é o que ele está dizendo aqui, que trazem, são notícias alvissareiras, notícias novas, reveladoras. O Evangelho, a Boa Nova, né, que vem trazer essa informação. Qual imenso exército se movimenta ao receber as ordens de seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Ou seja, iluminar quando faz brilhar a informação, a revelação de uma nova verdade, de uma nova face que chega para toda a humanidade, né? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ou seja, na maturidade da humanidade terrestre, foi, digamos assim, determinado que era chegado o momento de uma nova fase de revelações serem distribuídas, acometerem a humanidade, para que a gente tivesse a possibilidade de ter essa informação. Então, quando a gente vai evoluindo, a professora, quando sai do jardim da infância para o primário, a primeira série, ela vai revelando informações que são assentadas em cima de uma base. Eu não posso ensinar alguma coisa se não tiver a base. Então, a gente constrói uma casa a partir de um alicerce, a partir de uma parede, para só depois chegar no teto. A mesma coisa é a revelação. A revelação ela vai chegando. Então, num determinado momento, os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus, se espalham por todos os cantos da terra para trazer essa mensagem, porque eram chegados os tempos. Porque naquele cronograma divino, digamos assim, eram chegados os tempos que as coisas vão ser restabelecidas, precisariam ser esclarecidas, explicadas, né? As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Guardadas as devidas proporções, todas as informações, todo o processo de esclarecimento, todo o processo pedagógico de ensino, ele obedece à estratégia dos multiplicadores. Quando você quer ensinar alguma coisa, você ensina a um multiplicador que sai a multiplicar aquela informação e a informação vai sendo propagada, vai sendo disseminada de forma que você atinja o máximo de pessoas possíveis, né? Aqui nessa salão, a gente tem aqui, 8, 10 pessoas encarnadas, que o objetivo é ir recebendo uma determinada informação e ir
multiplicando essa informação e dizendo, e assim é na casa de vocês, que vocês recebem uma luz, recebem uma revelação e procuram disseminar dentro daquele ambiente que você influencia. Essas são as vozes dos céus. Essas são as nossas missões. Missões globais, missões mais amplas de caráter de uma doutrina, mas missões particulares, né? E da mesma forma que os grandes missionários e reveladores não conseguiram atingir todo o rebanho, porque nem todos estavam preparados, nem todos queriam receber, assim somos nós. Assim somos nós que tentamos educar, esclarecer, informar, revelar determinadas informações àqueles a quem amamos, àqueles que nos foram confiados e que muitas vezes eles não querem receber. Muitas vezes você quer passar uma determinada informação, você quer esclarecer, você quer dizer, você só, meu filho é por aqui, minha filha é por ali, faça isso, não faça aquilo, e não querem, não estão preparados, não estão amadurecidos para receber aquela determinada informação, né? Então, tudo no seu tempo. Quando a gente tem a felicidade de semear em terra fértil, aquela semente vai florescer um para 30, um para 60, um para 90. É a parábola do semeador, né? Então, você joga a semente, você joga a informação. Umas caem na estrada, os pássaros, o sol vem e queima, os pássaros vêm e comem. Outras caem nos pedregulhos, não tem terra suficiente para criar raízes profundas. O sol bate, a planta queima. Outras caem sobre os espinheiros, elas crescem, mas são abafadas pelos espinhos e também morrem. Mas, finalmente, algumas caem na terra fértil. Mas mesmo as que caíram na terra fértil, não produzem igualmente. Uma produz uma para 30, uma para 60 e uma para 100, o que mostra a condição diferente de cada uma das criaturas, né? Então, assim é a revelação. O semeador saiu a semear. Quem são os semeadores? Os espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando e espalham por toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Saíram a semear, qual ensina Jesus na parábola do semeador. Esses são os espíritos do Senhor. Vocês são os espíritos do Senhor, cada um na sua dimensão, na sua proporção, no limite das nossas responsabilidades e das nossas capacidades. A gente sai a semear. O terreno que vai receber a semente é responsabilidade de cada um. A gente não pode, porque a planta não floresceu, perder a condição de jardineiro, de agricultor, de pecuarista. A gente não pode desistir de plantar. A gente não pode ficar triste porque planta, se a planta não floresceu. Não é mais responsabilidade sua. A sua tarefa é semear. Então, a gente não pode perder essa perspectiva. Porque muitas vezes a gente não vê o fruto, mas a gente esquece de que primeiro a semente, depois o grão, depois a erva, depois o grão cheio na espiga e só depois o grão é colhido. Então, tem um ciclo. Você primeiro planta, depois você rega, depois a planta cresce, depois nasce o fruto e só depois você colhe o fruto. A coisa não nasce da primeira vez. É preciso um processo de amadurecimento. Então, muitas vezes, a terra que você semeia, ela não está preparada para florescer, mas ela vai florescer um dia. A gente não pode perder essa perspectiva. Então, a revelação espírita, ela chega nesta dimensão de divulgar para florescer, para semear nos terrenos áridos, né? Nos terrenos férteis, para que possam florescer. Lembrando que a palavra espiritismo, a gente já estudou isso, é um neologismo criado por Kardec e utilizado pela primeira vez na introdução do Livro dos Espíritos. Né? Então, é aquela questão. Todo espiritualista é espírita, todo espírita é espiritualista, mas todo espiritualista é espírita. O termo espiritualista tem o mesmo significado de espiritista ou espírita, aquilo que a gente já estudou aqui. Né? Então, do ponto de vista, a questão, um princípio oposto ao materialismo é o espiritualista e também é o espírita.
crer existir no homem, crer que existir no homem alguma coisa além da matéria é um princípio espiritualista, mas também é um princípio espírita. Crer que a alma é um ser independente da matéria, que conserva sua individualidade após a morte, também é espiritualista, mas também é espírita. Só que o espírita crê que a alma é o ser imaterial e individual que em nós encarnados reside e sobrevive ao corpo, né? Agora, na questão espiritualista, não há um consenso na crença da comunicação e inter-relação dos espíritos com o mundo material, ou esta se faz sob regimes especiais. As crenças espiritualistas não têm um consenso de como se estabelece esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Já no espiritismo, na crença espírita, na revelação espírita, tem por princípio incontestável as relações e comunicações dos espíritos com o mundo material. Este princípio da comunicabilidade dos espíritos é um princípio base da doutrina espírita. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas? É o que Kardec pergunta. Resposta dos espíritos. Influenciam muito mais do que imaginais. De ordinário, eles vos guiam e dirigem. Ainda ontem eu estava conversando e estava dizendo a uma amiga, dizendo, ó, tudo é espiritual. Porque em tudo há influência do espírito. É por isso que as coisas são muito sutis. A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem a nossa capacidade de decidir, de agir, de pensar e de conduzir as nossas vidas. E graças a Deus que a gente tem, mas há uma influência espiritual. E a gente tem que entender muito bem que sempre está sendo influenciado para um lado ou para o outro, depende de onde você está sintonizando. Então, a gente tem que estar muito atento nisso, porque isto é um princípio da doutrina espírita, né? Seus adeptos encontram-se em diversas vertentes religiosas e espiritualistas. A doutrina católica é uma doutrina espiritualista. Ela acredita na vida após a morte, na ressurreição do espírito, na vida eterna. Mas não está esclarecido ainda como isso se dá. Ele não ainda tem esse princípio muito claro, né? O juízo final, eu vou esperar. Não ainda está muito claro. Na doutrina espírita, há uma informação mais reveladora do ponto de vista como essas coisas acontecem, né? A gente sabe de tudo? Claro que não. Mas a gente começa a revelar, a tirar o véu de algumas informações que estavam ainda obscuras, né? Porque, como diz aqui, né? A revelação no sentido literal é sair de sob o véu. Então, é um pouco isso. A gente vai tirando o véu. É dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida, do ponto de vista figurado. E qualquer coisa ou ideia nova que nos põe à corrente do que não sabíamos. Então, é um pouco a revelação. É trazer luz a determinadas coisas que a gente não sabia ainda, né? Então, é comum no nosso estudo da doutrina espírita a gente perguntar, eu pensava que era desse jeito. Não, não é bem desse jeito, é deste jeito. Ou seja, alguém pode nos esclarecer alguma coisa que a gente não sabia ainda, né? Dentro da nossa capacidade de entendimento. É por isso que a gente, quando diz aqui que não basta apenas ler, porque é preciso ler, é preciso estudar. Não basta apenas ler e estudar, é preciso entender. Não basta ler, estudar, entender. É preciso internalizar. Então, é ler, é estudar, é entender, é internalizar. E não basta ficar por aí, tem que transformar. Então, é um processo permanente, porque depois de transformar, você sai a semear. Porque o que arrasta é o exemplo, né? Então, é um processo de ler, de estudar, de entender, de internalizar, de transformar, de semear. E toda vez que a gente sobe um degrau, muda de novo, porque a gente passa a ler, entender, estudar de forma diferente. Porque a primeira vez que você lê, estuda, entende, internaliza, é de um jeito. A segunda vez já é diferente, porque você já subiu um degrau. Então, é por isso que o estudo, a informação, ela tem essa característica de ser reveladora, de ser gradual, para a gente ir compreendendo cada vez melhor. Se eu estudo espiritismo há 30 anos, há 40 anos, cada vez que eu estudo, que eu entendo, que eu leio, eu vou percebendo de uma forma diferente. A ficha vai
Puxa vida, eu pensei que era de um jeito, eu pensei que era de outro. Por isso que a gente chega na casa espírita e fala com uma plateia de 300 pessoas e cada um tem uma interpretação um pouco diferente do que aquilo que você está dizendo. E você mesmo faz uma palestra há 10 anos atrás, hoje é completamente diferente. Porque o que você dizia tinha uma determinada profundidade. Hoje o que você fala tem um pouco maior de profundidade, tem um pouco maior de amplitude. A questão da amplitude é o tamanho, a abrangência, e o outro é a profundidade. Então, as coisas vão sendo, né, passadas conforme a capacidade e a compreensão de cada um. Às vezes você assiste uma palestra, fala alguém falando que fala numa profundidade tão grande que você não entende nada. Por quê? Porque a pessoa está indo lá e você não está entendendo. Né? E também tem gente que fala que amplia a informação, fala do delta do Rio Nilo. Você vê aquilo ali tudinho e depois vai seguir, e daí? Então, às vezes, é preciso você concentrar a informação, porque é preciso passar apenas uma informação. Porque o caráter pedagógico é melhor que você assimile aquela informação. A pedagogia do Cristo. O que é que significa a Páscoa católica? Não há morte. A grande informação da Páscoa católica que Jesus passou ao aparecer para Maria Madalena foi não há morte. Então, a grande informação é ser espiritualista. No primeiro patamar, beleza, não há morte. Como, por quê, de que forma, depois a gente discute. Mas eu primeiro preciso dizer, estamos alinhados neste ponto de vista aqui? Não. Todo mundo acredita que não há morte? Acreditamos. Tá bom, então vamos agora para os próximos passos. Então, os próximos passos são revelações graduais que as vozes dos céus vão espalhando pela terra, que os bons terão capacidade de colher aquela informação e ir assimilando a sua melhor maneira. Vai ampliando. Né? Então, quantas vezes a gente vê no mundo espiritual, a gente lidando com espíritos que estão no mundo espiritual já há muito tempo e que ainda estão discutindo. Puxa vida, tu é espírito, tu está falando através do médium, tu está revelando o que é que estão, e não, ainda estão discutindo. Né? Ainda estão discutindo determinadas questões que está acontecendo com eles. Vocês veem nas reuniões isso. Né? Muitos espíritos que ainda são recalcitrantes quanto a informações que estão nas leis divinas, mas que reagem. Por quê? Porque o seu arcabouço cultural ainda está preso a outros valores. E para você mudar valor, é difícil. Né? Então, o que é a doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis que está submetido à criação, revelado por espíritos superiores às vozes dos céus, registrado por Allan Kardec nas obras que constituem a codificação espírita. Isso é a doutrina espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. É o Pentateuco da obra kardeciana. Né? É o Consolador prometido que veio no seu devido tempo, recordar e complementar o que Jesus ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. É sempre, meus amigos, aquela questão. Quando a gente está preparado, a gente recebe a informação. A informação não vem antes do tempo, então ela vem na hora, e a hora é a hora, nem é antes, nem é depois. É aquela história, quando a humanidade estava madura, as vozes do céu dizem, vão revelar a informação. Então, pois não. Aí, e peguei uma situação em um local, as pessoas discutindo, falando sobre o espírito, que era etc, papapá, e eu nunca tinha aberto a minha boca para falar, embora ela tivesse algum conteúdo, Perfeito. eu tinha aberto. Né? E naquele momento eu me senti representada, aí saí, vamos debatendo, né? Até que chegou uma hora que cheguei, olha, eu vou colocar um título aqui, então, olha, porque cheguei na escola, isso não é melhor lugar, a abertura dessa cidade de questão. Eu tinha para dizer para vocês, para lembrar para
Aí, naquele momento, eu me dei conta que eu era espírita. Aí, eu até fiz depois de uma discussão, que eu me senti segura a me posicionar em relação ao que estava falando. Você, a informação amadureceu dentro de você. Essa questão, Rita, que você traz da questão de quando a gente se sente espírita, é uma coisa muito interessante, né? Então, se a gente fizer se voltar um pouco no tempo, quando Paulo se sentiu cristão, quando ele chega e diz, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, na hora que Paulo, o convertido de Damasco, Saulo de Tarso, afirma que ele já se sentia cristão, porque não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim é este que vive. Ou seja, a atitude de Paulo passa a ser uma atitude cristã em todos os momentos da vida dele. Trazendo isso à realidade espírita, quando é que eu me sinto espírita? É que quando eu continuo sendo este cristão, mas continuo atuando em mim todos os princípios revelados pela doutrina espírita. Eu sou um espírito, eu sobrevivo ao corpo, eu sou influenciado sobre os espíritos, eu acredito na pluralidade das existências, eu acredito na pluralidade dos mundos habitados, e os espíritos atuam em mim muito mais do que eu imagino. Ou seja, ser espírito é pensar como um espírito, não é mais pensar como corpo. E uma das dificuldades que a gente tem na nossa vida de relação é pensar na matéria, é pensar como corpo, que a gente pensa que é o que a gente é. Na verdade, a gente é espírito, a gente está no corpo. A gente tem essa compreensão dessa sou um espírito, e isso muda completamente a perspectiva da nossa encarnação. Quando eu olho para a família que eu estou mergulhado, esta família corporal, este é um reencontro de almas que se reagrupam no tempo, porque eu sou um espírito. Pode ser que tenham almas muito mais caras, muito mais afins, que me amam muito mais, que estão no mundo espiritual. E eu não sei. Mas eu estou numa encarnação vivenciando experiências com almas necessárias ao meu e ao deles processo de evolução espiritual. Quando eu olho isso, eu saio da condição de meus filhos, minha casa, minha família, meu mundo. Não é meu. Nós todos somos usufrutuários. Nós todos estamos a caminho, não é? Quando você muda a perspectiva de que eu sirvo ao Cristo, de que eu sirvo à obra, as coisas se ampliam. Quando eu mudo a perspectiva de que faz parte da vida os desafios, quando eu entendo que a vida a gente tem que encarar como os rios, como assim? Quando os obstáculos chegam, eles contornam. Então a gente tem que ser como os rios. Quando chegam os obstáculos, a gente contorna, porque senão o rio estava represado, ele não fluiria. Então, quando a gente olha que a vida do espírito é esse rio, sempre contornando, encontrando caminhos, a gente vai vivendo melhor. Entendeu, Rita? Então, quando a gente entende que essa revelação espírita ela vem para nos transformar, nos impulsionar para cima, a gente vai entender que está submetido às leis de Deus, que há uma inteligência superior que está diante de nós, que tudo visa o nosso bem, que as dificuldades de hoje são os impulsos para a minha felicidade do amanhã, que hoje é noite, mas amanhã logo vai raiar o sol. A gente vai entendendo os ciclos da vida, a gente vai compreendendo que na vida tudo é oportunidade. Então, esta condição vai fazendo a gente amadurecer, a gente vai entendendo a revelação espírita. E aí ela vai falando mais alto dentro da gente. Então, a exemplo do que Paulo dizia, já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, o espírita pode dizer, já não sou eu mais que vivo, que penso, mas as leis de Deus é que atuam sobre mim o tempo todo. Então, quando a gente diz que tudo é natural, é porque a gente começa a compreender os mecanismos das leis de Deus, onde tudo é natural. Então, isso vai fazendo a gente fluir
sem estar remando contra a maré, né? Porque as leis de Deus nos levam para frente e para o alto. Toda vez que a gente se contrapor, a gente vai sofrer, né? Então, é um sinal de maturidade espiritual, a gente compreendendo essas coisas da melhor maneira possível, né? O que é que revela? Revela conceitos novos e aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida na matéria e fora dela. Então é isso que revela. Ser espírito é essa. É isso, é compreender Deus, o conceito de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A gente sai do conceito de meu Deus sectarista, a minha religião pintou, escreveu, definiu, circunscreveu Deus. É meu Deus. O outro Deus é diferente, o outro Deus é diferente, o outro Deus é diferente. A doutrina espírita não, ela amplia. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É algo não mais antropomórfico. É uma coisa que transcende. Aí eu posso entender Deus, ainda não. Mas quando eu evoluir, eu o verei e compreenderei. Porque a gente entende que a gente é espírito em evolução. E quanto espírito em evolução, eu não sou uma criatura acabada, nem perfeita. Eu sou perfectível. Eu estou num caminho. E aí a gente tem que ser muito humilde para entender. Eu não sei tudo. Eu só sei que não sei de nada. Eu estou num processo de aprendizado. E é por isso que a gente tem que ser humilde. Então é compreender Deus, compreender o universo, a pluralidade dos mundos habitados, compreender o homem, compreender os espíritos, compreender o corpo que me serve, o templo do meu espírito, compreender a oportunidade de estar na carne, compreender que tudo na vida tem inteligência, inclusive as células. As células são inteligentes. Cada célula do nosso corpo físico tem uma função. A célula do estômago, elas vêm para segregar os alimentos e para sugar uma determinada propriedade química, tirar uma proteína, tirar uma gordura, tirar um lipídio. É a propriedade da célula do estômago. Já pensou se no cérebro a célula fizesse a mesma coisa? A célula do cérebro tem outra função, a célula do pulmão tem outra função, a célula do coração tem outra função. Cada célula no seu determinado lugar tem uma função diferente. Então, isso indica que cada uma tem um princípio inteligente atuando, porque cada célula é diferente. Porque cada célula que compõe cada órgão do corpo humano tem uma função diferente no conjunto da obra. Cada um é diferente. Cada uma pensa diferente, tem uma função natural diferente, né? Então, compreender esse corpo que nos serve, compreender esse espírito que somos nós, é a revelação espírita. Nós não somos um amontoado de ossos, de músculos, de nervos. Nós somos espíritos atuando num determinado corpo, num modelo perfeito que foi criado para a condição do homem evoluir. Compreender isso é grandioso. Aí você diz, quem foi que criou o modelo fisiológico para servir ao homem? Foi as leis de Deus. Aí você diz, então quer dizer que em Marte, em Júpiter, em Saturno, em todas as estrelas do universo, em todos os mundos habitados, os corpos são iguais? Sei. Mas se este modelo evolui, pressupomos que este modelo deve permanecer. O que muda é o corpo de carne, que é o templo do espírito. Mas isso é uma ilação. Isso é um pensamento que eu estou aqui projetando para... Eu não posso elocubrar um negócio que faltam meus sentidos. Né? Faltam meus sentidos para estar pensando nisso. Mas eu tenho que compreender que há uma inteligência suprema, uma causa primária acima de todas essas coisas, onde nada é perdido, onde tudo se aproveita, onde a experiência de hoje serve para a experiência da manhã, onde o que vivenciamos hoje é aprendizado, repetição para o que faremos automaticamente amanhã.
Esse é o princípio da revelação espírita, né? Entender que não há aleatoriedade. Revela o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Então, nós, com a revelação espírita, a gente passa a compreender melhor tudo o que nos cerca. O que eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, a influência dos espíritos, a necessidade da dor, a necessidade do sofrimento. A gente olha para isso e faz, estou entendendo. A ficha caiu. A gente passa a compreender melhor. Né? Quando a gente olha para um desafio na carne, na família, bacana, estou entendendo que é para mim crescer. É uma oportunidade que eu tenho para contornar os desafios, para que o rio continue a fluir. Né? A gente, quando vê uma perturbação, porque a gente vive falando isso na questão de que tudo é muito sutil, quando a gente vê alguém que nos ama, que vive conosco, dizendo coisas que vão nos agredir, tendo atitudes que vão nos perturbar, que vão nos preocupar, a gente olha assim e faz, beleza. Quando for você mesmo que estiver falando, a gente volta a conversar. Isso é uma perspectiva e uma dimensão de quem está entendendo o jogo. É um recado para dizer, meu amigo, eu não vou entrar na sua pilha. Eu não vou entrar. Não é você. Quando for você, a gente volta a conversar. Por enquanto, não é você. Ou seja, você já entendeu que os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que imagina. Você já entendeu que existem brechas que são aproveitadas nesse jogo de gato e rato. E que uma brecha dessa, quando entra, acopla. E passa a atuar e você faz. Opa, entendi. Se você entrar, é tudo que queriam. E você vai ouvir, se pudesse, as gargalhadas. Dizendo, ô idiota, caísse feito um patinho. Nós, espíritas, sabedores de tudo que sabemos, podemos entrar nisso? Não. A gente tem que estar atento o tempo todo. A gente pode dizer ao outro o que está se passando? Também não. Porque talvez o outro não entenda. Acha que a gente é doido, que a gente está perturbado, que a gente... Deixa passar. Mentaliza, faz uma prece, sai de perto, contorna, ora a distância, depois volta. Quando a coisa amenizar. Pede ajuda aos universitários. Porque eles dizem, peçam a nossa ajuda. Pede ajuda aos universitários. Amigo, a coisa que pegou, vem cá, por favor, manda aqui uma rádio patrulha. Vai chegar, não precisa nem fazer o BO, né? Porque hoje em dia, se você faz uma... Tem que mandar um BO. Você não, o BO é aqui, ó, ligou, conectou, chegou. Amigo, manda um povo aqui e chega na hora. E conecta na hora. Então, nós termos essa informação e usar a nosso favor é o que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente fica muito preocupado, não, porque as coisas estão muito densas, estou muito preocupado, os tempos são desafiados. São, mas o nosso time também é muito grande. Os times do lado do Cristo é muito grande. E a gente pode contar com eles. O problema é que a gente fica pensando só no outro. Não. Eu pensar no de cá. Pensar no meu time. Que eu estou jogando. Ah, não, porque você já jogou no outro. Joguei, mas não jogo mais. Não quero mais. Agora eu estou aqui agora. Meu time agora é outro. Pronto. Acabou-se. Né? Então, isso nos revela. Né? Compreender a dor e o sofrimento como esse instrumento de evolução. Instrumento de evolução. A gente precisa usar a dor como esta alavanca para a gente se fortalecer. Né? Então, esta compreensão nos modifica, nos transforma. A abrangência traz conceitos novos sobre o homem e sobre tudo que nos serve. Porque o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, toca em todas as atividades do comportamento humano, porque as leis de Deus estão presentes em tudo.
E na hora que você compreende esse compêndio de informações, muda a perspectiva, os fundamentos da vida na questão científica, filosófica, religiosa, ética, moral, educacional, social, cultural, ecológica, muda a perspectiva, porque está em toda parte. As leis de Deus estão em toda parte. As leis de Deus tocam em todas as partes. Então, a gente compreender isso é a perspectiva da revelação espírita, de ser espírita. É compreender esta dimensão, esta abrangência. Né? As características gerais de uma revelação é que ela é incessante. A revelação ou comunicação espiritual é necessária a toda a humanidade e o ordenador do universo não a vinculou a determinadas classes. Ela veio para todo mundo. Ela não nasceu para um ou para outro. Ela é de caráter geral. Não para. É progressiva na razão do estado de necessidade da humanidade. As suas fases são tão variadas como as dos gêneros humanos na sucessão dos séculos. Ou seja, cada região tem a graduação necessária da revelação, do desenvolvimento. Um povo mais avançado tem uma característica mais avançada de revelação, porque já passou por aqueles estágios anteriores. Você vê nos nossos continentes, nas nossas regiões do nosso orbe, com condições de desenvolvimento completamente diferentes. Você vê na nossa casa, com condições de desenvolvimento, de evolução completamente diferentes. Você vê parente com um grau de evolução, de entendimento completamente diferente. Então, são revelações graduais. Você não pode querer que o que você diz a um filho seja igual ao que você diz a outro. Porque são almas diferentes. São almas que têm uma perspectiva diferente, um nível de evolução diferente. Né? Então, o remédio, às vezes, pode não ser o mesmo, porque cada um entende de uma maneira diferente. Né? E você tem que ter essa sensibilidade de perceber essas diferenças. A revelação tem que ser verdadeira e inalterável. O Espiritismo é uma doutrina revelada por espíritos das esferas iluminadas, responsáveis por transmitir a verdade procedente da inteligência suprema. Todas as manifestações da verdade procedem do mesmo foco. É aquela história, tudo bebe da mesma fonte, do mesmo centro, a inteligência divina. A comunicação espiritual é sanção dos princípios que constituem o credo do Espiritismo, é a continuação da revelação divina. A revelação divina, os Espíritos vêm esclarecer o que as revelações divinas vêm nos trazer. Né? É necessária a revelação para o progresso das sociedades. Ela tem vindo do alto em todos os tempos, na medida das necessidades humanas e do cultivo e aperfeiçoamento das almas. De novo, aquela informação é sempre gradual, de acordo com o grau de evolução da humanidade. Cada povo, no seu tempo, na sua condição, com o seu missionário. Cada um no seu contexto. Né? E aquela frase lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável só o é, a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a sua fé torna-se inabalável, porque seja qual for a época da humanidade que você viver, ou que você entenda a humanidade vivendo, você compreende, porque cabe na sua razão, que aquilo está dentro de um contexto de lei que é justo, que é explicável. Então, a sua fé é inabalável. Nada vai alterar a sua fé. Ah, porque o povo A sofre mais do que o povo B. Ok. Está no contexto de lei. Ah, mas não é justo. Epa. Aí você já não pode discutir isso. Você já não pode afirmar isso, porque a lei é justa. Se você estiver negando o princípio, você começa a entrar em contradição com você mesmo. Você não pode negar esse princípio. A lei é justa. Se algo está acontecendo, é porque algo aconteceu em algum momento da história que fosse necessária essa corrigenda. Isto é estar submetido a uma lei maior. Isso é ter fé de que esta lei visa o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento. Né? Foi antecedida por reveladores, é aquilo que a gente estava comentando, né? Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, porque não há de se admitir que os espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazer que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido. Ou seja,
são reveladores. Eles vêm para trazer luz. É o começo da mensagem que a gente começou a estudar. Os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus, eles vêm num determinado ponto de maturidade da humanidade para revelar determinada informação. No sentido da fé religiosa, a revelação se diz, mais particularmente, das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros. Ou seja, tem coisas que o homem não consegue descobrir por ele mesmo. Então tem que ser revelado pelas vozes desses homens que vêm de cima, que vêm de Deus, que trazem a boa nova. Não é? Também chamados de gênios, profetas, enviados, messias ou missionários. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. Todas as religiões tiveram seus reveladores. E estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, isso é importante que a gente esteja sempre batendo nessa tecla, embora todos revelem, estavam todos distantes de conhecer toda a verdade. A verdade é sempre relativa àquele ponto de evolução e de conhecimento que a humanidade tem. Quando a gente vai descortinando, a gente vai revelando novas coisas. Né? Tinha uma razão de ser providencial, porque eram apropriadas ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Cada povo com o seu revelador, cada coisa no seu tempo. Então a gente vai entendendo essas coisas. O Espiritismo só chegou quando a humanidade estava num determinado grau de evolução de entendimento. Os princípios espíritas serão disseminados por toda a Terra. Não pensemos que toda a Terra será espírita. Eu já repeti isso aqui várias vezes. Não pensemos nisso. O que todo mundo vai entender são os princípios das leis naturais explicados e ensinados pelo Espiritismo. Se vão chamar Espiritismo, espiritualismo, não interessa. O que interessa é o que todo mundo vai estar entendendo. Vai estar entendendo o princípio do que é Deus, vai estar entendendo a comunicabilidade dos espíritos, vai estar entendendo que somos espíritos, vai estar entendendo a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Estes princípios serão disseminados e farão parte de todas as escolas filosóficas e religiosas da humanidade. Eu já disse aqui e vou repetir para fortalecer esse conceito do que eu estou dizendo. Quantas casas espíritas existem no mundo, mais ou menos, hoje? 12 mil casas espíritas, segundo algumas estatísticas. 12 mil. Sabe quantas dessas 12 mil estão no Brasil? Hein? 11.300. 11.300 casas espíritas estão no Brasil. Quase 95%. Porque há um planejamento. Há um planejamento. Jesus nasceu ali na região de hoje está destruída. A fronteira norte de Israel e a fronteira sul do Líbano estão destruídas, a região de Nazaré, de Samaria, onde Jesus nasceu. Por que a mensagem do Cristo não prosperou? Lembra do semeador? A semente foi jogada. A terra não estava fértil. A humanidade não regou. O que é que o bom pastor faz? Pega a semente e... Quem foi Paulo? Semeadores. Ele pegou a semente e disse, vou tirar do núcleo do judaísmo. Senão a mensagem do Cristo ou será abafada pelo judaísmo ou o cristianismo vai abaixar o judaísmo. Então vou pegar isso aqui e vou para os gentios.
os não iniciados, aqueles que acreditavam no politeísmo. Aí Paulo pegou a mensagem, contornou, disseminou a informação. Então a mensagem foi propagando, e ele criou as diversas igrejas e fundou as diversas escolas cristãs na humanidade. Então, isso foi suficiente para que o cristianismo prosperasse. O que é que o cristianismo fez? A Igreja de Roma tornou o cristianismo religião oficial. Século III, século IV, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Estado. Igreja Católica Apostólica Romana. O imperador Constantino se muda para Constantinopla. Ele funda a cidade de Constantinopla, a cidade de Constantino. Mas a sede da Igreja Romana era em Roma. E ele criou, lá para o lado do Oriente, a antiga Bizâncio, o Império Bizantino, criou essa região de lá. Então ficou os dois polos. Essa mensagem prosperou e as pessoas da igreja que foram proliferando por ali, sempre bélicas, sempre questões de guerra, de conquista, de derramamento de sangue. Não quero isso não. Eu quero outro tipo de informação. Aí sai. Aí o que é que Jesus faz lá de cima, olhando, diz, não, eu vou mandar alguém para acabar com essa guerra aqui e criar a unidade de uma mensagem cristã. Mais uma tentativa. O que é que ele faz? Maomé, ano 600, século VI, século VII, Maomé reencarna, o objetivo era reunir as tribos árabes para pegar essa informação que estava disseminada dentro do cristianismo, ser difundida num determinado aspecto. Né? Então ele vai de lá, cria, aí a mensagem foi o solo. De novo o solo. Não prosperou, aí, em vez de pensar de guerrear contra adversário dentro do próprio cristianismo, pensaram que era uma nova religião para guerrear contra o cristianismo. Aí toma confusão entre islamismo e catolicismo. Aí vieram as cruzadas, as grandes conquistas. Nesse meio, Cisma do Oriente, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Ortodoxa, cria lá outra corrente do cristianismo. Cruzadas, mata um bocado de gente. Jesus manda São Francisco, século XII, século XIII, para reerguer a igreja, a simplicidade do cristianismo. O que é que fizeram com São Francisco? Não, tu está conversando besteira, sai daí. E continua a questão da igreja junto com o Estado, dominando tudo. Ou seja, os puxadinhos, uma coisa que você domina daqui, domina dali, e você cria o Estado se une com a igreja e domina o povo. John Hus, o nosso Kardec, século XIV, Calvino, Lutero, século XIV, século XV, século XVI, vem para serem os reformistas, tudo discutindo a mensagem original do Cristo, que começou no ano zero, que era para ser a mensagem pura, cristalina, e você veja a humanidade no meio disso tudo. Então, reformista, só que nessa época Jesus disse, não, essa terra aqui não está legal, vou pegar isso aqui e vou jogar para as terras virgens, para as Américas, e pega a cruz do Evangelho, que estava na Europa, naquela região ali, e diz, vou lá para as Américas. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Né? Aí, quando chega no século XVIII, chega a mensagem espírita na França. Por que na França? Porque se viesse do Brasil, ninguém acreditava. Por quê? Porque era a sede do pensamento do iluminismo na Europa, os grandes pensadores, tudo por ali. Como é que você ia criar uma mensagem dessa que seria reveladora para transformar a humanidade no seio de uma comunidade que não tinha base, berço para discutir filosoficamente, cientificamente e religiosamente? A academia e a igreja tinha que ser Kardec, preparado para tudo isso, para ele poder trazer a mensagem no meio de tudo isso. Prosperaria naquele meio o seio todo poluído, vaidade. O que é que Paulo tentou fazer com a mensagem do Cristo na Grécia? Levar a mensagem do Cristo reveladora, transformadora para a Grécia. O que foi que a turma da Grécia fez com Paulo? Sai daí, menino, gnosticismo, você não sabe de nada, quem sabe são os filósofos gregos. Ou seja, rejeita a novidade porque veio de Paulo. No seio da comunidade europeia, como é que uma mensagem dessa ia prosperar? Você ia plantar uma semente nos espinheiros. Ela seria abafada por tantas correntes. O que é que o Cristo faz? Joga esta mensagem para
uma terra virgem, onde a semente pudesse crescer e pudesse prosperar. Foi isso que ele fez no Brasil. Então, o Brasil veio a semente para cá e tornou-se a nação espírita. Mas esses espíritos que se tornaram espíritas estão aprendendo e estão sendo treinados, vocês, nós, que somos esses cristãos que traímos o Cristo na Idade Média, que jogamos fora essa oportunidade, nós estamos reaprendendo tudo aquilo que já sabíamos. É o cristianismo primitivo, é a revelação espírita. Então a gente está aprendendo tudo isso para quê? Para ficar com a gente? Não, para a gente reencarnar em todos esses lugares, no seio de todas essas novas comunidades, com a base das informações que nós já temos. É assim que a humanidade vai prosperar. É assim que a gente vai evoluir. É assim que esta força desta doutrina, que é reveladora, porque traz as leis de Deus, irá prosperar. Então, não é as casas espíritas que vão transformar o mundo, são os espíritos espíritas transformados nas casas espíritas, é através das casas espíritas, com a informação reveladora que está no mundo material e no mundo espiritual, que vai disseminando e propagando. E quando a gente vê, isso aconteceu. Porque hoje você está nas redes sociais, você está nos canais de YouTube, você está com a informação sendo disseminada em toda parte. Se você for para o seriado na Netflix, você procure lá o estudo do Livro dos Espíritos. Está lá um missionário da doutrina espírita que pega o Livro dos Espíritos e estuda todinho na série Netflix. O que eu estou fazendo aqui, estudando com vocês aqui, o estudo aprofundado da doutrina espírita, ele fez no Netflix. Alguém que tem recurso, que tem dinheiro, procure na Netflix, Livro dos Espíritos. Está lá, todo o livro Espíritos, ele estudando questão por questão, na Netflix. É um vídeo de streaming, então a informação vai... Já saiu o filme de André Luiz, de Divaldo, de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, vai sair de Emmanuel. E quando você vai para o cinema, essa informação vai... Né? Então a informação vai sendo disseminada e torna-se normal. Quando eu era criança, já que a gente estava falando de saudosismo aqui, falar de espírito era motivo de assombração. Hoje em dia as crianças falam disso aí com a maior naturalidade do mundo. Por quê? Porque a informação já está. E eles são espíritas? Não. Mas eles já admitem o espírito. Está entendendo? A coisa vai, o princípio, a revelação vai fluindo. É assim que as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Mas então, eu acho que quando já existia um programa assim, não, a gente vai pegar esse vídeo aqui, né? Vamos evoluir ele e a partir dele vai existir um programa para isso. Veja, eu acho que o planejamento é uma trilha, não é um trilho. Então, um trilho é aquele negócio que o trem só anda no trilho, não pode sair dali. O planejamento é uma trilha. Você pode... Então, existia a intenção da mensagem ser divulgada, proliferada. Como ia acontecer, não se sabe. Né? Mas foi necessário vir um médium como Chico Xavier no Brasil para disseminar 400, 500 livros para que a informação... Está entendendo? Então, muitos espíritas vieram no Brasil. Você deu exemplo aqui, seu pai na década de 50, sendo espírito, diversos espíritos pioneiros chegaram na frente para proliferar. Adolfo Bezerra de Menezes reencarna em 1831. Paralelo a Kardec, 1831, Bezerra de Menezes no Brasil, 1804, Kardec na França. São contemporâneos. Reencarnam. Um vai para a França, o outro vai para o Brasil. Bezerra de Menezes é o Kardec brasileiro, então ele impulsionou essa doutrina por aqui. Como a gente era um solo mais fértil, menos poluído, menos degradado, esta informação proliferou, né? Então, mediunidades como a de Peixotinho, de materialização, surgem no Brasil para os espíritos se materializarem, darem notícia de tudo isso. Né? E hoje a gente não precisa mais de materializar o espírito. A gente precisa espiritualizar a matéria. Então, essa é a transformação que a gente está vivenciando. Então, tudo isso está dentro de um contexto, sabe, Rita, de transformação e de transição, que a gente vai evoluindo. Hã? Não sei. Não sei, não. O Estado, eu não sei, não.
Eu acho que no Brasil a coisa é bastante disseminada, digamos assim, né? Tem a Federação Espírita Brasileira, porque é a capital da República, é em Brasília. Mas todas as unidades da federação têm suas federações espíritas. Na Bahia tem um grande médio, como Divaldo Franco, em Minas Gerais, alguns médios importantes, né? Então, isso aí está em todo canto, está espalhado em todo canto. Né? Você tem expoentes do movimento espírita em todos os lugares. Né? Então, o Brasil é que tem essa tarefa de conduzir ao mundo esta religiosidade mais amena. Aqui a gente convive com diversos credos religiosos, sem guerras religiosas. Né? A gente não tem essa divisão. Né? Então, a revelação espírita ela tem o caráter de ser universal, abriu a humanidade sem privilégio de qualquer ordem. Ela tem, vou correr aqui por causa da hora, né? A origem divina, ela vem de Deus, né? Foi presencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa. A doutrina espírita veio revelada por Deus, né? Se fosse concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daqueles que houvesse recebido. Né? Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Então, é algo que vem de cima. Né? O caráter científico da participação humana, o Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, remontando dos efeitos às causas, chega a lei que o rege, depois deduz as consequências e busca as aplicações úteis. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação. Isso a gente já estudou nos nos estudos anteriores, né? O caráter científico da revelação espírita. E, para concluir, apresentou Jesus como modelo e guia da humanidade. Aquela questão de que qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo? A resposta, Jesus. Né? O cristianismo redivivo, consolador prometido por Jesus. Os ensinos dos Espíritos acrescentam a moral do Cristo, é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinha na alma, do seu passado e seu futuro, dando por sanção a doutrina cristã às próprias leis da natureza, com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos espalham, o homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele passa a fazer por convicção o que fazia unicamente por dever e o faz melhor. Ou seja, meus irmãos, a revelação espírita é essa capacidade que a gente tentou exaurir o tema aqui. A condição da gente saber esse espírito, da gente viver como espírito na carne, na matéria, compreendendo que a gente precisa fazer as coisas por convicção, porque acha necessário o nosso aprimoramento moral, a nossa evolução. Né? Então, vamos ficando por aqui, porque a hora já é chegada e espero ter contribuído para a gente compreender o caráter dessa revelação espírita e despertar para a responsabilidade que cada um de nós tem como espírita no mundo que a gente influencia. Né? Nós que possamos compreender a mensagem do Cristo de que brilha a vossa luz. Então, que brilhe a nossa luz onde nós estivermos. Né? Que a gente possa levar essa mensagem da melhor maneira possível. E a melhor forma da gente divulgar a doutrina espírita é através do nosso exemplo. Né? Então, como dizia Paulo, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, que a gente também repita isso, mas que a gente pense como espírita, sendo espíritos. Né? Essa é que é a nossa grande conclusão, nosso grande desafio. Então, vamos concluir por aqui.